Olha, toda vez que abre a janela de transferências é aquela loucura, né? É rumor pra todo lado, negociação vazando, mas de vez em quando aparece uma história que, assim, para tudo. E hoje a gente tem uma dessas. Imagina a cena. Último dia da janela, um clube gigante da Turquia chega com um caminhão de dinheiro por um dos goleiros mais importantes do Brasil. A proposta é daquelas que mudam a vida. Só que o clube brasileiro bate o pé e diz não. É quase uma jogada de pôquer, né? De altíssimo risco. Um all-in, sabe? No último segundo. Do outro, o Corinthians, segurando uma mão forte e decidindo se vale arriscar o campeonato inteiro por um prêmio imediato. E no centro de tudo, o goleiro Hugo Souza. Ele é a carta que pode virar o jogo para qualquer um dos lados. E nossa análise hoje é para entender essa mão, por que a aposta foi tão alta e principalmente porque o Corinthians decidiu não pagar para ver. Perfeito. Então vamos direto para os números, porque eles são absurdos. A fonte que a gente está usando é da ESPN, a apuração do Zé Elias. O Besiktas colocou na mesa 10 milhões de euros. 10 milhões de euros? Fazendo a conversão, isso dá mais de 61 milhões de reais. É uma fortuna. Especialmente para um goleiro. E aí é que a gente já começa a ver que não é uma negociação comum, né? 60 milhões de reais é valor de atacante artilheiro, de meia criativo. Para um goleiro de 27 anos atuando no Brasil, esse número é um ponto totalmente fora da curva. Totalmente. Clubes europeus, principalmente os turcos, vêm ao Brasil buscar talentos, mas geralmente procuram garotos mais novos, de 18, 19 anos, ou fazem apostas em jogadores mais baratos. Essa oferta é diferente. Ela não grita potencial futuro, ela grita necessidade imediata e desesperada. E o desespero não estava só no valor da transferência. A proposta para o jogador era ainda mais agressiva, não era? Era o checkmate pessoal. Ofereceram um salário 4 vezes maior do que o que ele ganha hoje no Corinthians, e aqui a gente sai da planilha do clube e entra na cabeça do ser humano, né? Exato. Vamos ser honestas, uma oferta que quadruplica seu salário da noite pro dia, isso não é só uma proposta de emprego, é uma mudança de patamar de vida. Para ele, para a família, talvez para gerações. A pressão que isso coloca no atleta é brutal. E tudo isso com o relógio zerando. A janela na Turquia fechava no mesmo dia, 6 de fevereiro. Então não era uma negociação para ser pensada, era um pegar ou largar com prazo de validade de horas. Essa urgência toda muda a dinâmica, né? Muda tudo. Tira o poder de barganha, força uma decisão impulsiva. O Besiktas sabia disso. Eles não queriam uma negociação, eles queriam uma rendição. Chegaram com uma oferta que em 99% dos casos, para um clube brasileiro, seria irrecusável. Eles contavam com o fator financeiro falando mais alto que o esportivo. Ok, então o lado do Besiktas a gente entendeu, eles estavam no desespero. Mas o que faz do Hugo Souza o alvo desse desespero todo? Por que ele? Por que 60 milhões de reais nele? Agora, com todo respeito, ele é um ótimo goleiro, mas ainda não é uma estrela global. Deve ter algo a mais aí, um potencial que o mercado está precificando. O que é? Essa é a pergunta de ouro. E a resposta, na minha visão, se resume a um conceito que a gente pode chamar de tríade de valorização máxima no futebol brasileiro. Gostei do nome. Tríade de valorização máxima. Quais são esses 3 pilares? Para um jogador atingir um valor estratosférico como esse, ele precisa de 3 coisas ao mesmo tempo. Se faltar uma, o castelo de cartas desmorona e o valor cai. Certo. Confiança do Dorival Júnior jogando todas. Isso dá a ele uma vitrine e uma prova de consistência que poucos têm, sabe? Ok, titularidade. E o segundo pilar? O segundo é a idade de ouro. Aos 27 anos, um goleiro está no auge da forma física, mas já tem a maturidade mental, a experiência de jogo grande. Ele não é mais uma promessa, mas também não está em declínio. É o ponto perfeito de equilíbrio entre potencial e realidade. Faz todo sentido. Titularidade e idade. Mas isso por si só ainda não justifica as 60 milhões. Muitos goleiros se encaixam nesse perfil. Qual é o terceiro pilar? O que realmente joga o preço lá para cima? É o pilar decisivo. É o que funciona como um multiplicador. O que eu chamo de selo de qualidade da seleção brasileira. A matéria da ESPN é muito clara nisso. O nome do Hugo Souza não está só sendo ventilado. Ele é visto como uma aposta provável de Carlo Ancelotti para a próxima convocação e principalmente para a Copa do Mundo. Aí a coisa muda de figura. Totalmente. No momento em que isso acontece, o mercado para de ver o goleiro do Corinthians e passa a ver o potencial goleiro do Brasil em uma Copa do Mundo. E isso, meu amigo, não tem preço. Ou melhor, o preço começa em 10 milhões de euros. É uma mudança completa de status. Ele deixa de ser um ativo do clube e vira um ativo de relevância internacional. E essa não foi a primeira vez que um time grande da Europa olhou para ele, né? A fonte fala de uma sondagem do Milan. Isso ajuda a inflacionar o passe também. Ajuda, e muito.
Pensa no mercado como uma sala cheia de olheiros. A sondagem do Milan, mesmo sem virar proposta, é como se um dos olheiros mais respeitados se levantasse e apontasse para o Hugo. Automaticamente, todos os outros viram a cabeça e pensam: opa, se o Milan está interessado, tem algo especial ali. Funciona como uma validação, um alerta para o resto do mercado. O Besiktas provavelmente viu essa fumaça e decidiu causar o incêndio, agindo rápido antes que um concorrente maior entrasse na jogada. Entendi. A tríade explica o valor de mercado. Mas vamos voltar para o lado humano que você mencionou. Se colocar no lugar dele por um segundo. Você tem 27 anos, tá no auge, titular de um clube gigante, com o sonho da seleção batendo na porta. E, de repente, do outro lado, uma oferta que quadruplica seu salário e garante o futuro financeiro da sua família para sempre. Como isso não mexe com a cabeça de um atleta? Não tem como não mexer. É um dilema cruel, né? De um lado, o projeto de carreira, a glória, a chance de jogar uma Copa do Mundo pelo seu país, que é o sonho de 10 em cada 10 jogadores. Do outro, a segurança financeira absoluta. É a escolha entre o legado e o conforto. E não dá para julgar, né? De jeito nenhum. O futebol é uma carreira curta, traiçoeira. Uma lesão pode acabar com tudo. Essa proposta de 60 milhões de reais e salário quadruplicado é a rede de segurança que todo jogador sonha em ter. Isso cria uma situação delicada para o clube também. Se você recusa a proposta, como o Corinthians fez, como é que você mantém esse jogador focado, motivado? Como você olha no olho dele e diz: eu sei que te custei milhões, mas preciso de você aqui para o nosso projeto. É um desafio de gestão gigantesco. Exige muita conversa, muita transparência. A diretoria e a comissão técnica precisam mostrar para o jogador que a decisão não foi para prejudicá-lo. Foi porque ele é a peça central de um projeto maior. Um projeto que, se for bem sucedido, pode render a ele a mesma valorização ou até mais no futuro. Eles estão na prática dizendo: fique, seja campeão com a gente, vá para a Copa do Mundo como goleiro do Corinthians e a proposta que virá depois será ainda maior. É uma aposta que o clube faz no próprio sucesso. O que nos leva ao outro lado da mesa de pôquer, o Corinthians. O clube olhou para essa aposta altíssima do Besiktas e, em vez de aceitar os ganhos, simplesmente disse não, rejeitou os 60 milhões. O que essa recusa nos diz sobre o Corinthians de hoje? Pois correria para tapar o buraco no time. A recusa é uma declaração de intenções. É o clube dizendo para o seu torcedor e para o mercado: nós não estamos em modo de sobrevivência, estamos em modo de competição. E a gente vê A importância disso olhando o calendário. A fonte lista os próximos jogos, um clássico contra o Palmeiras, depois Red Bull Bragantino e São Bernardo. É uma sequência que pode definir o tom do primeiro semestre do time. Vender seu goleiro titular, um líder do elenco às vésperas disso? Seria quase como levantar a bandeira branca. Exatamente. Seria um desmonte técnico e moral. A diretoria e a comissão técnica calcularam o risco. O que vale mais? 60 milhões de reais no caixa agora? Ou a chance de ter um time sólido, brigar por títulos, classificar para a Libertadores, o que gera receitas recorrentes e valoriza todo o elenco? Perder o Hugo agora, sem tempo para buscar um substituto à altura, poderia comprometer a temporada inteira. O custo técnico de perdê-lo seria, potencialmente, muito maior do que o valor da venda. Mas e o outro lado da moeda? E se o Corinthians não ganhar nada este ano? Se for eliminado precocemente nas competições? Essa recusa de 60 milhões vai ser vista como um ato de coragem ou como um erro estratégico colossal? Essa é a beleza e a crueldade do futebol. A linha entre o gênio e o tolo é o resultado de campo. Se o Hugo for o herói de uma classificação ou de um título, a diretoria vai ser aplaudida pela firmeza. Se o time fracassar e o Hugo tiver uma queda de rendimento, a pressão vai ser imensa. Vão dizer que perderam a chance de ouro. É uma aposta de altíssimo risco, não há dúvida. E para reforçar essa ideia de que o Corinthians estava numa posição de força, tem aquele detalhe na apuração da ESPN. O Besiktas não foi só atrás do Hugo. Eles também tentaram o Gabriel Brazão, do Santos, e ouviram um não. Isso é crucial. Mostra que o Besiktas não estava pescando no mercado. Eles tinham um problema sério, precisavam de um goleiro para ontem e identificaram o Brasil como a solução. Ao tentar outro alvo e falhar, eles chegaram para negociar com o Corinthians, já revelando seu desespero. Isso deu ao Corinthians todo o poder na negociação. Eles não precisavam ceder porque sabiam que a necessidade era toda do comprador. A recusa, nesse contexto, não é só uma decisão esportiva, é uma demonstração de força no mercado. Foi o Corinthians ditando as regras do seu próprio jogo. Incrível. Então vamos amarrar as pontas dessa nossa análise. A gente viu o Besiktas indo com tudo, uma aposta desesperada de 61 milhões de reais no último dia da janela. Do outro lado, o Corinthians segurando as cartas, recusando a oferta e apostando tudo no seu projeto para a temporada. E no centro, Hugo Souza,
o prêmio dessa disputa, vivendo o dilema entre uma fortuna imediata e o sonho da Copa do Mundo. Exato. E a valorização dele foi explicada por aquela tríade: a titularidade no clube, a idade perfeita e, o mais importante, o selo de qualidade da seleção, que mudou o jogo. A decisão do Corinthians, portanto, não foi só dizer não ao dinheiro, foi dizer sim à ambição, à estabilidade e a uma aposta arriscada de que o sucesso em campo vai valer mais a pena. Uma história com muitas camadas, né? E que nos deixa com uma reflexão para o futuro. Sem dúvida. A gente sempre discute a fragilidade dos clubes brasileiros diante do poderio financeiro europeu. E a recusa do Corinthians nessa situação de altíssima pressão levanta uma questão fundamental para quem acompanha o futebol por aqui. Será que estamos testemunhando o início de uma nova era? Uma era em que os clubes brasileiros, talvez mais estruturados ou simplesmente mais corajosos, conseguem ter força para segurar seus principais talentos? Ou este caso do Hugo Souza é apenas a exceção que confirma a regra? Um ponto fora da curva, justificado unicamente pelo timing perfeito e pelo fator Copa do Mundo, que é algo raro. Em outras palavras, essa demonstração de força do Corinthians é um sinal dos novos tempos? Ou foi só uma mão de sorte num jogo de pôquer que dificilmente vai se repetir?